19 de fevereiro de 2014. Conselho da Portuguesa decide que clube entrará na Justiça Comum para tentar permanecer na Série A do Brasileirão. Mano nega a fama de retranqueiro e dá nota para o trabalho até agora no Corinthians. Palmeiras defende invencibilidade no Pacaembu contra o Ituano. Bruno César deve estrear com a camisa do Verdão. Nesta quinta-feira, diante do Atlético de Sorocaba, Leandro Damião terá a quarta chance de marcar o primeiro gol com a camisa do Peixe. Craques brasileiros em alta. Alex completa hoje 1000 jogos na carreira. E Ronaldinho Gaúcho é indicado ao Oscar do Esporte. E ainda, caos na Ucrânia provoca transferência de local de partida da Liga Europa. Olá, muito boa noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. A Portuguesa vai entrar na Justiça Comum para tentar se manter na Série A do Brasileirão. Ontem, o Conselho Deliberativo do clube se reuniu e decidiu, por unanimidade, que irá recorrer aos tribunais para tentar reverter a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que no fim do Campeonato Brasileiro do ano passado puniu o clube paulista com 4 pontos pela escalação irregular do meia Everton, ocasionando o rebaixamento da Lusa. Os dirigentes da Portuguesa veem semelhanças entre a situação atual e o caso do Gama, clube do Distrito Federal que em 1999 foi rebaixado por uma decisão favorável do STJD ao Botafogo do Rio de Janeiro e conseguiu, na Justiça Comum, recuperar a vaga na elite. Na ocasião, a CBF não organizou o Campeonato Brasileiro e coube ao Clube dos 13 realizar a Copa João Avelange no ano seguinte, com o Gama entre os times do módulo da elite. A Portuguesa pode sofrer punições da CBF e da FIFA pela decisão de entrar na Justiça Comum, que vão de advertência até a desfiliação do clube às entidades. Celso e Chico, muito boa noite para vocês. Essa é a última cartada da Portuguesa? Faz bem a Portuguesa? Boa noite, Michele. Boa noite, Chico. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Certíssima Portuguesa. Em relação às possíveis punições que podem ser impostas pela CBF ou pela própria FIFA, a gente tem vários exemplos de clubes que entraram na Justiça Comum e não aconteceu nada. O próprio Gama, tivemos recentemente na Série B, na Série C, na verdade, envolvendo o Mojimirim e também não aconteceu absolutamente nada. A Portuguesa se sentiu prejudicada. Ela perdeu o que ela conquistou em campo por uma decisão do tapetão. Então está certíssima. Se existe essa possibilidade, por que não, Chico? Tem que correr atrás. O não, ela já tem. Concorda? Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Eu achei corretíssima a decisão da Portuguesa, mesmo porque a nossa justiça determinou que a segunda vara do Rio de Janeiro que julgasse, deixou por conta da segunda vara o julgamento de tudo que está acontecendo, que o nosso Ministério Público aqui fez, o doutor Seremi fez, para ver se recuperava, pelo menos através do Estatuto do Torcedor, o prejuízo perdido pelos jogos da Portuguesa e os jogos do Flamengo. Muita gente estava entrando com liminares, entrando com recursos em cima dessa posição do Ministério Público. Aí o que aconteceu? Correram por baixo do pano e bloquearam isso, né? Deixaram para o segundo tribunal lá do Rio de Janeiro determinar se é válido ou não é válido esse tipo de ação. Resultado, ele já vai dizer que não é válido, porque eles são favoráveis à CBF e ao Fluminense. Bom, muito bem. Dito isso, o que resta fazer? É entrar na justiça e que se dane a FIFA, e que se dane a CBF, que se dane a segunda divisão, a terceira, a quarta, a quinta. É parar o futebol brasileiro, encher a paciência desses caras que pensam que mandam no futebol, sabe, não mandam coisíssima nenhuma, até eles criarem vergonha na cara. E é isso aí que vai acontecer no ano de Copa do Mundo. É lindo isso. Achei maravilhoso. Eu não gosto da filosofia do Nietzsche, mas às vezes tem que ter um martelo na mão e sair dando porrada, porque a única coisa que funciona é isso. E dessa vez a Portuguesa não pegou o martelo, pegou um bacalhau e saiu batendo na cabeça de todo mundo. E tá certo, não vai ter campeonato brasileiro no ano da Copa, não vai. A FIFA vai punir a CBF vai punir a Portuguesa e a Copa do Mundo. Vai ser um caos bem feito. Os caras fazem só trambique, então tem que quebrar a cara mesmo. Eu estou torcendo para que isso acabe muito mal.
cabe muito mal. Que não tenha nem Copa no Brasil, vai ser uma delícia. Vai ser uma delícia. Esses caras pararem de fazer bobagem e de achar que mandam no futebol. Ninguém manda no futebol. Quem manda no futebol são os clubes. Os clubes sim mandam no futebol, tá? Então, esse que é o problema. A partir de hoje, vamos ver se criam vergonha na cara e fazem a coisa certa. Criem uma liga, negociem a liga com a televisão e não deixem para a CBF fazer essas ursadas que ela faz. Chico, acho que até você tem razão. Tem que ser criada uma liga. Mas o que eu imagino que vai acontecer é algo que eu já previ em dezembro. Posso estar errado. Mas vão ajeitar para que todo mundo fique bem. Eu disse isso em dezembro, no final do ano. Eu acredito que o Campeonato Brasileiro vai ter 24 clubes, vai ter o Fluminense, vai ter o Vasco, vai ter a Portuguesa. Ou seja, quem caiu não vai cair e quem subiu vai permanecer. Essa é a história. E aí depois a Liga fica para depois da Copa do Mundo, vai ter Copa do Mundo e vai ter Campeonato Brasileiro com 24 clubes. Disse isso em dezembro. Espero estar errado, mas sou capaz de apostar que é o que vai acontecer. Olha, e nós estamos sem goleiro, e é bom que não tenha nem Copa do Mundo. O Júlio César estreou lá no tal do Toronto, perdemos pro... Ele perdeu, né? Ele jogou 12 minutos, tomou 3 gols, perdeu de 3-1 de um tal de Columbus Crew, sei lá, dos Estados Unidos. No duelo válido pelo torneio pré-temporada disputado na Disney. É brincadeira. O outro time tinha Pato Donald, Pateta, né? Clarabella. Que mais? Que Professor Clarabella? Pardal. A Clarabella é a namorada do Pateta. Ué. Pelo menos até quando eu era garoto era assim. Agora você que tenha mudado. A Margarida fez Margarida é do Pato Donald. A Mini, Pato Donald, Mickey. É brincadeira. Esse é o nosso goleiro. Boa, Felipão. Parabéns. Bom, vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. A pergunta de hoje é sobre a decisão do Conselho da Lusa. Você acha que a Portuguesa vai obter sucesso na Justiça Comum? Sim ou não? Acesse e vote. Resultado no final do programa de hoje. Vai ter sucesso? Acredito que sim. Na Justiça Comum? Sim, acredito que sim, porque a punição da Portuguesa foi fruto de uma interpretação da lei. Só que a lei também permite uma outra interpretação, que o Estatuto do Torcedor está à frente do Código do STJD, do Campeonato Brasileiro. E o que pede o Estatuto do Torcedor não foi levado em consideração. Por isso eu acredito em sucesso da Portuguesa. Chico. Pela ordem natural das coisas, a Portuguesa vai ter sucesso. Agora você sabe como é que é, né? Não sei até que ponto o governo federal vai impedir que a Portuguesa tenha sucesso, porque ninguém vai querer uma zorra dessa no ano da Copa do Mundo aqui no Brasil, né? Então não sei. Mas, em todos os casos, como o pessoal está agindo aí legal no caso do Mensalão, pode ser que funcione. Vamos torcer. 2 partidas foram realizadas ontem pela Copa Libertadores. O Independiente del Valle do Equador empatou em casa com a União Espanhola do Chile em 2-2. O Peñarol decepcionou o torcedor que compareceu ao Estádio Centenário em Montevidéu. Perdeu do Santos Laguna do México por 2-0. Pelo grupo 2, o do Botafogo, o Independiente del Valle, do Equador, saiu na frente do União Espanhola, do Chile, com o Sornosa de pênalti. Na segunda etapa, aos 8 minutos, Jaime deixou tudo igual, 1-1. 4 minutos depois, Guerreiro colocou os equatorianos novamente em vantagem. E a comemoração durou apenas 1 minuto. Chaves fez para o time chileno e definiu o placar, 2-2. Já no grupo 8, o Santos Laguna do México conseguiu um ótimo resultado fora de casa contra o Peñarol. Lacerda fez 1-0. E a Beja, nos acréscimos, decretou a vitória dos mexicanos. 2-0 e fim de papo. 2 jogos deram início à 9ª rodada do Paulistão. Confira os gols. Gol só no segundo tempo para Mojimirim e 15 de Piracicaba. De pênalti, Elanardo fez 1-0 para o time da casa. E a 3 minutos do fim, Breitner deixou tudo igual. Final 1-1. O Mogi é o 4º do grupo D e o 15 é o 3º do B. O Rio Claro recebeu a boa equipe do Botafogo de Ribeirão e venceu. Robson, aos 17 do primeiro tempo, fez 1-0. No início do segundo, André Luiz ampliou a vantagem dos donos da casa. De cabeça, Hudson tentou começar uma reação para o Botafogo.
mas Rafael Costa, de falta, selou a vitória do Rio Claro por 3-1. A equipe é a segunda do grupo D. Já o time de Ribeirão é o líder do B. Santo Rio Claro, né? Que conseguiu dar um pau no Botafogo. Porque hoje o Corinthians, se vencer, hoje, o jogo de hoje, que nós vamos falar daqui a pouquinho, que é contra o Oeste, e vencer no sábado, aí o Corinthians volta a ter possibilidade até de se classificar para outra fase do Paulistão. Mas o Botafogo tinha disparado, né? O Audax tinha disparado, todo mundo do grupo do Corinthians tinha disparado. Agora, com essa derrota, obrigado, Rio Claro. No Rio Grande do Sul também teve bola rolando pelo Gauchão. O clássico entre Internacional e Juventude terminou com vitória do Colorado, que manteve a boa campanha no estadual. Jogando de amarelo, o Internacional bateu o Juventude por 2-1. Rafael Moura fez o primeiro do Colorado aos 32 da etapa inicial. No começo do segundo tempo, o chileno Aranguiz cobrou falta com perfeição e fez 2-0 Inter. E a 9 minutos para o final, Zulu descontou para o Juventude. 2-1 Inter, líder do Grupo A, com 25 pontos. A Ucrânia sofre com um dos momentos políticos mais instáveis da história. E as manifestações que ocorrem principalmente na capital Kiev estão afetando o esporte no país. Acompanhe. A Ucrânia vive um profundo clima de instabilidade política desde novembro do ano passado, quando o presidente Viktor Yanukovych anunciou o fim das negociações para a entrada do país na União Europeia e o estreitamento das relações com a Rússia. A população foi às ruas para exigir que o governo retomasse as conversações para o ingresso no bloco europeu. Diante da postura irredutível das lideranças governistas, o movimento passou a pedir a dissolução do atual gabinete presidencial. Ao longo desse período, os confrontos entre manifestantes e forças de segurança ficaram cada vez mais sangrentos, culminando nessa madrugada com a morte de 26 pessoas no centro de Kiev. Diante desse quadro de caos social, a UEFA anunciou hoje que a partida entre Dinamo de Kiev e Valência pela Liga Europa, que seria realizada nesta quinta-feira na capital ucraniana, foi transferida para o Chipre. Sergei Bubka, presidente do Comitê Olímpico da Ucrânia, comentou a piora da situação nas últimas horas. Eu não posso acreditar que isso aconteceu. Não posso acreditar que chegamos hoje a uma situação tão difícil. Eu rezo e apelo novamente para os dois lados. Parem com a violência. Tentem encontrar a paz. Tentem encontrar uma maneira de vivermos juntos e em paz. Porque isso é o mais importante. Com as negociações em andamento, a montagem das barricadas mais perto da sede do governo, achávamos que o conflito estava caminhando na direção certa e estávamos felizes com isso. Mas o que aconteceu ontem nos deixou muito tristes. É um choque muito grande, realmente um choque grande para nós. Bubka, que está em Sochi, acompanhando a delegação ucraniana nos Jogos Olímpicos de Inverno, também comentou a possibilidade dos atletas se manifestarem contra a violência durante o evento. Eu comuniquei o Comitê Olímpico Internacional sobre a minha posição como presidente. Eles falaram sobre a Carta Olímpica e as regras de conduta. Disseram ainda que não era possível fazê-lo. Os atletas podem até mostrar a tristeza e expressar condolências, mas só isso, concluiu o ex-recordista mundial do salto com vara. É uma situação delicada, é triste quando problemas sociais, econômicos, políticos acabam afetando o esporte de maneira geral. Não por acaso existe uma preocupação muito grande com a Copa do Mundo no Brasil por conta dos protestos que estão acontecendo praticamente no mundo inteiro. Você vê na Ucrânia, você vê na Venezuela, você vê em várias partes do mundo. Talvez, Chico, fazendo uma análise um pouco mais profunda, ou nem tanto assim, mas tentando identificar, é como se houvesse um vazio ideológico. O capitalismo cada vez mais fazendo suas vítimas, a utopia de esquerda, utopia de verdade, se havia sonho, hoje a gente vê realmente como algo utópico e parece que não há saída. E isso você acaba percebendo em movimentos cada vez mais violentos, muitas vezes radicais, confrontos, conflitos e uma insatisfação que toma conta de boa parte
do mundo, inclusive aqui no Brasil também. Repito, não por acaso, existem essas preocupações com as manifestações durante o Mundial deste ano. É verdade, você fez uma análise muito boa, isso mesmo que está acontecendo. Agora, o capitalismo, e esse aí é o Sergei Bubka, né? Que era, durante muito tempo, ficou com o recordista mundial. Do homem que mais alto saltou. Agora não me lembro quanto que ele saltou, mas ele deu uma envelhecida, né? Deu uma envelhecida. Você imagina como é que deve estar a vida lá. Agora, os caras apostam no capitalismo, então é isso. O capitalismo é isso aí. Bicho, não tem como. O meu filho foi lá para Praga, desceu em Praga, quase voltou correndo. Os caras estavam tomando heroína na veia, na praça de Praga. Ele falou para o amigo dele, vamos embora daqui. Aí o cara, não. Aí apareceu lá o português. Mas também você passeia lá no centro da Cracolândia. Não é muito diferente. Mas é só o valor e a intensidade da droga. A diferença aqui acaba mais rápido. O crack leva... Não, você está enganado. Lá os caras estão de blusão de couro, calça boa, tudo de marca. E aqui os caras, né, vivem na rua, dormem no colchão, né, faz xixi cocô no meio da calçada. Lá não, lá os caras têm até lugar para dormir. Né? Então é diferente. Mas onde você vai é isso, é injustiça social por metro quadrado, como diria Mário Covas, finado Mário Covas. Então, enquanto houver isso, pode esquecer. Existe protesto mesmo. Ronaldinho Gaúcho foi indicado ao Prêmio Laureus, o Oscar do esporte, na categoria Melhor Retorno do Ano. O meia do Atlético Mineiro foi indicado graças ao desempenho dele no ano de 2013, quando ajudou o Galo a vencer pela primeira vez a Copa Libertadores, além de conquistar a terceira colocação no Mundial de Clubes. Outros grandes nomes do esporte concorrem com ele, como o tenista Rafael Nadal, a estrela do golfe Tiger Woods e o brasileiro da vela Robert Scheidt, que voltou a competir na classe laser e conquistou o título mundial pela 9ª vez. Se vencer, Ronaldinho será o segundo brasileiro a ser premiado nesta categoria. Em 2003, Ronaldo Fenômeno foi o ganhador por sua atuação no Mundial de 2002, quando ajudou o Brasil a conquistar o pentacampeonato depois de se recuperar de sérias lesões. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 26 de março em Kuala Lumpur, na Malásia. Tomara que ele ganhe, né? Justo, né? Tomara que ele ganhe. Eu acho pouco provável, porque apesar dele ter sido protagonista na conquista da Libertadores, o Atlético Mineiro fracassou no Mundial. Né? Quer dizer, então acabou ofuscando um pouquinho o brilho dessa recuperação. E ele chegou também ao Mundial recém-recuperado de uma lesão, tal. Talvez isso pese, não sei, fica aí a torcida. Também é um prêmio que, né? Não quer dizer absolutamente nada. Como esse Mundial também de clubes também aqui entre nós, aí também é outra porcaria também que não tem tamanho, né? A gente briga tanto para conquistar a Libertadores, que é outro torneio que precisa fazer uma reestruturação, né? Que é muito ruim de se jogar. Aqui, estados luxuosos vão existir a partir da Copa do Mundo e lá vai continuar aqueles galinheiros que a gente já conhece, né? Onde se joga, são perfeitos galinheiros. Você já entrou no galinheiro, Michele? Galinheiro? Galinheiro, já. Pombal, esses lugares. Verdade, já me lembro de uma matéria que a senhorita fez. Já. Então, é igualzinho, a mesma coisa que você entrar no estado do Boca. Só que é de cimento. Só que é de cimento, não é de A pombal é uma coisa, galinheiro é outra. Pombal é horrível porque pomba fica voando. Galinha fica ali no chão, você joga fica ali no chão, mas o cheiro é igual, viu, amigo? Isso não é bom. Tênis, na estreia do Rio Open entre as mulheres, a número 1 do Brasil, Teliana Pereira, passou pela romena Alexandra Cadantu, número 60 do ranking, por 2-0. Entre os homens, Rafael Nadal Gato Selvagem travou um bom duelo com o compatriota Daniel Jimeno Traver e venceu por 2-0. O também espanhol David Ferrer derrotou o francês Jeremy Chardy, também por 2-0. Ele volta à quadra esta noite para enfrentar o argentino amigo do Celso, Frederico Dalbonis. Quem também joga daqui a pouquinho às 7 da noite, Tomás Bellucci, briga por uma vaga nas quartas de final contra outro argentino, Juan Mónaco. Hora de ver os destaques do Super Esporte desta quinta-feira. Olá, Michele, pessoal ligado no Gazeta Esportiva, amanhã meio-dia o Super Esporte conta tudo sobre o início de mais uma rodada do Paulistão. Afinal, o Palmeiras recebe o Ituano no Pacaembu e o Corinthians encara o Oeste fora de casa. Tem também as notícias de Santos e São Paulo que entram em campo nessa quinta-feira e tudo sobre a Liga dos Campeões da Europa. É amanhã meio-dia e eu te espero aqui no Super Esporte.
Você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande a sua mensagem, dê um alô para nossa equipe pelo Twitter, @Gazeta Esportiva, pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva TV e a página no Facebook G Esportiva Net. Um beijo para o Fábio Floial, corintiano roxo de Guarapiranga, que sempre assiste ao Gazeta Esportiva, e também para a galera do time aqui do Fininho, que cuida dos nossos microfones, é o tricolor do Parque da Zona Leste, do diretor Zoinho e do Neno. Essa camisa é do Fininho, né, Fininho? Cadê ele aí? E o Fininho joga que posição? Centroavante, melhor que o Celso Cardoso. Beijão pra galera do tricolor do Parque. Aí, 20 anos mais novo da minha querida ZL. Viva ZL! E a Moca vai ter carnaval. Hoje, em Florianópolis, aconteceu um encontro da FIFA com representantes das 32 seleções que participarão da Copa do Mundo. Os treinadores de quase todas as equipes estiveram presentes no evento, que serviu para discutir questões logísticas e de organização do Mundial. O brasileiro Luiz Felipe Scolari e o espanhol Vicente Del Bosque, que não tinham garantido presença, chegaram um pouco atrasados, mas compareceram. 8 treinadores não foram ao encontro, entre eles os da Itália, Alemanha, Argentina e Chile. Tinha que ser, né? A Argentina sempre ficaram com medo, né? Não vieram porque ficaram com medo, já estão tremendo. Antes de entrar, começar o Mundial, já estão tremendo, né? Essa que é a grande verdade, apesar dos amiguinhos do Celso. O Celso não vai, atenção, o Celso não vai torcer para o Brasil. O Celso vai torcer para a Argentina. Quem falou isso? Quem não vai torcer para o Brasil. Peraí, quem você disse falou isso? isso. Eu disse isso? Você falou. Cadê testemunha? Você falou, prova? você falou. Eu gravei aqui no meu celular. Ah, é? Vamos... Mostra. Também. Não, agora Jamais Aqui, falaria isso, Depois que eu eu vou mostro. torcer para a Argentina. Você falou isso. Eu sou brasileiro, claro. Vai torcer para a Argentina? Vou torcer para o Brasil. Não, você vai mas torcer eu pra acho Argentina. que a Argentina vai disputar a final. Então você vai torcer para a Argentina. Ponto. Não. Ele falou, porque é o time do Papa. Ele falou. Conscientemente, Time do Papa? O que é o time do Papa, ele vai pô? torcer para a Argentina. Agora, inconscientemente, aliás, conscientemente ele vai torcer para o Brasil. Inconscientemente ele é argentino desde criancinha. Ele devia ter nascido em Buenos Aires, não aqui. Mas ele nasceu. Bom, então devia ter ficado por lá. A noite vai ser de festa para o torcedor do Coritiba, daqui a pouco, às 7h30, contra o J. Malucelli, no estádio Couto Pereira. Maior ídolo da torcida Coxa Branca, o capitão Alex vai completar 1000 jogos na carreira. Revelado no Coritiba em 95, ele logo deixou a equipe paranaense para brilhar no Brasil e no mundo. No Palmeiras foram 4 títulos, uma Copa Libertadores em 99, Copa Mercosul, Copa do Brasil em 98 e o Torneio Rio-São Paulo em 2001. Depois, ele se transferiu para o Cruzeiro, onde foi campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2003 e conquistou também 2 campeonatos mineiros. Em 2004, foi mostrar seu talento no Fenerbahçe da Turquia, onde ganhou uma estátua em tamanho real que está colocada em frente ao estádio da equipe. E a coleção de títulos aumentou com as conquistas do Campeonato Turco em 3 temporadas, além de 2 Supercopas e uma Copa da Turquia. O meia ainda atuou no Flamengo por 12 partidas e também passou pelo Parma da Itália, onde disputou 5 jogos. Em 2012 voltou ao Coritiba, conquistou o título do Campeonato Paranaense do ano passado. Celso e Chico, olha, 1000 jogos numa carreira repleta de tantas conquistas, não é para qualquer um, né? E quando eu estive lá na Turquia, ele idolatrado. Sim, Todo sim. mundo, Alex, Brasil, Alex. Tá. Um reconhecimento muito grande. Eu vou falar uma coisa para você. Eu valorizo muito mais esses 1000 jogos do Alex, por exemplo, Do que os 1000 gols do Túlio. do que sabe, essa busca incessante do Túlio para fazer 1000 gols, que a gente sabe que é cascata. Até mesmo o Romário, que buscou 1000 gols também, sabe? Isso sim eu acho relevante. Você disputar 1000 partidas, né? 1000 partidas é um feito. É um feito. E o currículo do atleta. Ainda mais uma carreira vitoriosa, tal, como a do Alex. Eu acho que merece toda a reverência por esse feito. E eu vou falar uma coisa para vocês. Gosto muito do Alex. Acho que ele foi injustiçado pelo Felipão. Devia ter chamado o Alex e não o Ricardinho na Copa de 2002. Também acho. Mas eu jamais vou esquecer aquele gol que ele deu um chapeuzinho no Rogério Ceni jogando pelo Palmeiras, né? E fez um golaço de placa no Morumbi. Esse gol realmente é um gol inesquecível. Eu me lembro bem que até antigamente podia pôr, né? Não tinha essa lei aí que o Kassab fez, que é a lei da cidade limpa. Então dava para você colocar outdoor. E colocaram 1 ou 2 ou 3 outdoor aí pela cidade, falando exatamente desse lance
né? Exatamente disso, no gol do chapeuzinho do Alex no Rogério Ceni. Então, para mim ficou gravado isso, o Alex fazendo esse gol. E parabéns a ele, é um grande jogador, tranquilo na dele, né? Voltou falando cobras e lagartos da CBF, deram um cala-boca nele, ele ficou quieto, nem sei se aderiu a esse movimento bom senso. Foi prudente, porque se continuasse falando, teria o fim do Paulo André, jogar na China. Campeonato Carioca, o atacante Fred vai ter mais uma chance de mostrar que pode ser convocado pelo técnico Felipão daqui a pouco, às 7h30, no estádio Moacirzão, onde o Fluminense enfrenta o Macaé. Vale lembrar que o tricolor das Laranjeiras tem a melhor campanha na competição com 19 pontinhos. Já o Flamengo, que tem o mesmo número de pontos que o Fluminense, mas perde somente no saldo de gols, vai enfrentar às 10 da noite o Madureira no Maracanã. O Vasco entrou em campo nessa tarde e venceu o Bangu em Moça Bonita por 2-0. O Botafogo recebe o Volta Redonda amanhã. E o Corinthians, hein? O jogo é daqui a pouco contra o Oeste, em São José do Rio Preto. A ordem é vencer ou vencer e acabar com a sequência de 6 jogos sem vitória. Mas o assunto no Timão ainda é o empate sofrido no final do clássico contra o Palmeiras no último domingo. Domingo contra o Palmeiras, Mano Menezes escalou o Corinthians com 3 volantes de marcação. Quando estava vencendo o jogo, foi acusado por muitos de ter recuado a equipe e, consequentemente, ter sido culpado pelo empate do Verdão. No popular, ele foi chamado por muitos de retranqueiro, com a palavra, o professor. O que eu penso é que o futebol sempre é enxergado do mesmo jeito pelas pessoas que comentam e formam opinião. É essas que transmitem para o torcedor que isso foi retranca, ou isso foi ofensivo, ou isso foi aquilo. Se, na grande maior parte do clássico, antes das alterações, que pensei o jogo com 3 volantes, e que dominamos o jogo inteiro, e que tivemos 4 vezes na cara de Fernando Praz, que o transformamos em melhor jogador do clássico, e que ainda fizemos um gol, não foi o suficiente para nos dar a vitória, acho que não se deve colocar na conta de uma substituição ou de 2 substituições o resultado de um jogo. Posso conviver com a fama de retranqueiro pro resto da vida, mas não sou. Você sabe o meio-campo que armei aqui no Corinthians a última vez que passei? Christian, Elias, Douglas. Não tinha nenhum primeiro volante. Esse time jogava com 3 atacantes. Jorge Henrique, Ronaldo e Dentinho. Se isso é retranca... Hoje contra o Oeste, Mano não deve contar com força máxima. E já surgiram críticas porque ele obrigatoriamente vai mexer na forma do time jogar. Aí, para ele, já é demais. Pois é, futebol é meio engraçado, né? Quando eu coloquei um volante no domingo, disseram que eu puxei o time para trás. Agora eu vou colocar um meia. Você quer saber por que eu vou colocar um meia? Vou ter que ir para o divã. Vocês vão me enlouquecer. A verdade é que Mano Menezes sabe que ainda está no processo de montagem da equipe. E há 1 mês e meio no cargo, não deu tempo de fazer muita coisa por aqui. Mas já é possível dar uma nota em seu próprio trabalho. 5. Porque mesmo com toda a transição, mesmo com todas as alterações, nossos resultados poderiam ter sido melhores, nossos resultados de campo. Para melhorar essa avaliação, o Timão precisa quebrar o jejum de 6 jogos sem nenhuma vitória. Mas Mano avisa que enfrentar logo mais à noite o frágil Oeste de Itápolis em Rio Preto não significa certeza de 3 pontos, pelo menos de forma antecipada. Nós estamos bem melhor preparados para acabar com o jejum. Eu não vou cometer o desrespeito com o Oeste, independentemente da sua condição, que não cabe a mim analisar, cabe a vocês, de dizer que nós vamos vencer o jogo de antecipação, porque futebol não se vence na véspera, se vence só no jogo. Mas nós estamos mais preparados para voltar a vencer. Para a partida dessa noite, Guerreiro está mantido no ataque. Emerson, que cumpriu suspensão, deve ficar apenas com opção no banco de reservas. Guilherme, suspenso, é desfalque certo. E por isso, Danilo deve ser a única novidade na equipe corintiana.
Por falar em Danilo, Mano sabe que esse jogador não deve permanecer no clube para o Campeonato Brasileiro, pois a diretoria não vai renovar contrato com o meia. E essa é uma situação que incomoda. É um jogador, né, muito inteligente, um jogador que dá equilíbrio para a equipe em muitos momentos. Não tem mais o mesmo vigor físico, que é natural, né? A gente precisa aceitar isso, mas vamos conduzindo a situação exatamente assim. Ora utilizando, ora não. Bom, meus amigos, o Mano se deu 5, eu dou para ele 2. Dou 2 só. Dou 2, porque acho que pela contratação do Jadson, essa contratação do Bruno Henrique, eu dou 2, 1 ponto para cada um. Mas tem muito o que fazer ainda no Corinthians. E outra coisa, ninguém chama o Mano de retranqueiro. O Mano é o seguinte, ele sabe até montar um time, mas ele não sabe segurar resultado. Essa foi minha grande crítica ao Mano Menezes, vai ser sempre. Ele faz 2, ele toma 2. Ele faz 3, ele toma 3. Estava 1-0 para o Corinthians, era só deixar o Romarinho lá na frente, azucrinando a defesa, porque os caras não podem deixar o Romarinho livre, porque o Romarinho é espírito de porco, né? Chuta a bola para cima, a bola entra no ângulo, né? Ele mira lá na cabeça do sorveteiro que está na arquibancada, a bola entra no canto. É um negócio terrível o Romarinho. Contra o Palmeiras, o Romarinho é um demônio. É um demônio encarnado, não é verdade? É o demônio encarnado, é o demônio da Tasmânia, o Romarinho. Então não pode tirar o Romarinho de campo. Nem que ele esteja com a perna quebrada, ele tem que ficar encostado na trave, porque a bola é capaz de bater na perna engessada e entrar. Entendeu? Essa que é o negócio. O cara tirou o Romarinho. Então tirou o Romarinho, acabou o encanto, né? Acabou o encanto. Então, o Mano tem esse negócio. Ele não sabe segurar resultado, ele não sabe usar a mística do Corinthians. E quando ele ganhou 2 títulos, depois da segunda divisão, ele ganhou com o Ronaldo em campo. Aí, muito obrigado, também ganharia. Né? A Michele ganharia, o Celso ganharia, né? O Fininho ganharia, o Pascoal ganharia. Que até o Zezinho, que não gosta muito de futebol, ganharia. O nosso querido Obama, né? Nosso querido Obama, Zezinho Obama, ganharia, que é doutor Obama, né? Doutor, é advogado agora. Então, até ele ganharia como treinador. Então, aí não tem segredo. Então, isso que eu acho. Eu acho que ele é um treinador que ele vai muito para frente. Tá 1-0, tá bom. Mas não precisa trocar os caras, deixa os mesmos caras em campo. Quem cansou sai, mas quem não cansou fica. Vamos ver se hoje contra o Oeste, né? O Mano dá uma... Alô, Mano? Chico, eu sinceramente não vejo também nenhum problema nessa história de retranca, não retranca. Eu acho que depende muito das circunstâncias. Não, mas ele não é retranqueiro mesmo. Depende do adversário. Assim, o Corinthians vinha de 5 jogos sem vitória, num clássico. Nada mais natural que ele realmente se fechasse um pouquinho mais. Jogou com 3 volantes, mas 2 desses volantes saindo bem para o jogo, tanto o Guilherme como o Bruno Henrique. Quer dizer, eu não vi dessa forma. Vi o Corinthians criando muito. Eu acho que por circunstâncias, Chico, sabe, é o que ele pensou na hora, fez a opção e ponto. Quer dizer, eu não acho que crucificá-lo como retranqueiro seria o mais correto. Aliás, acho até que das últimas partidas foi a melhor partida do Corinthians contra o Palmeiras. Mas depois que saiu o Romarinho, o Corinthians não deu um ataque. Sabe? E a gente falava do Denilson, conversava aqui nos bastidores, né? O Denilson, o lance é o seguinte. Edenilson, eu falei Denilson, desculpa. Edenilson, ele foi negociado com a Udinese e tal, chegou lá, já tinha estourado a cota de estrangeiros. Aí a Udinese negociou com o Bolonha, um contrato de empréstimo, não deu certo. Aí o Corinthians voltou a conversar com a Udinese. Está tudo certo o empréstimo do Edenilson para o Corinthians. Mas aí o que aconteceu? O clube italiano não mandou a documentação. Cadê os papéis? O prazo da inscrição era hoje, portanto, melou o negócio, Chico. Ele não vai poder jogar pelo Corinthians. Que pena, porque é um bom jogador, né? É um bom jogador. Diante dos que estão aí, ele é um gênio, né? O Corinthians foi perdendo qualidade. O Danilo vai sair no meio do ano, vai perder qualidade e não tem peça de reposição. Só chegou, repito, esse Bruno Henrique é bom jogador, o Jadson é um ótimo jogador, vão dar certo no Corinthians. Esse Wendel não é ruim, mas está faltando um atacante, eu já contrataria 2 caras. Hoje parece que vai ficar no banco aquele moleque, o Malcolm, né? Vai ficar no banco. 17 anos. Dado o cara entrar e fazer 2 gols. Não se pode menosprezar a mística do Corinthians. Só lembro que o Jair Pereira, contra o Guarani, na final de 88,
não tinha ninguém. Machucou o Carlos. O que ele fez? Ele colocou o Ronaldo no gol, o Ronaldo tinha 19 anos para 20, né? E colocou o Viola de centroavante, que era um moleque magrinho, fininho. Bom, resultado, o Ronaldo fechou o gol e o Viola fez um gol de canela. E fim de papo, o Corinthians foi campeão. Você tem que acreditar no que você tem na mão, né? E dar força para os caras. Ô Chico, eu tava dando uma olhadinha e se perder hoje pro Oeste, o Corinthians vai ter os piores números apresentados desde 2004, no fim do Paulistão de 2004. Quando quase foi rebaixado. Oswaldo de Oliveira no quando ele escapou com aqueles 2 gols do Grafite em cima do Juventus, que foi rebaixado. Então, o Corinthians na época tinha 8 pontos, Chico em 9 jogos, Celso 9 gols e tinha sofrido 12 gols. Agora, são 8 pontos, 8 jogos, 7 gols, então tem menos gols, tinha 9, e 13 gols sofridos, tomou mais gols também. Então, hoje, se perder, é o pior retrospecto aí do Corinthians. Não perde. Não perde, né? Não perde. Não perde do Oeste, não vai perder. O Palmeiras entra em campo logo mais às 10 da noite e terá mudanças para enfrentar o Ituano. Bruno César pode estrear com a camisa do único invicto do Paulistão. Se a torcida está empolgada com a invencibilidade dentro do Grupo A, a conversa é diferente, hein? Veja na reportagem de Luiz Henrique Gurian. Perfeito, vamos então com o Palmeiras que enfrenta o Ituano para garantir ainda uma campanha invicta. Aqui Lúcio, o zagueiro do time, para dizer o seguinte, essa questão do invicto é legal, já começa a incomodar, traz algum tipo de pressão? Eu acredito que internamente não. Internamente todo mundo sabe que cada jogo é uma disputa muito grande, a gente tem que entrar muito forte para honrar sempre essa camiseta do Palmeiras, o nosso objetivo também ser alcançado. E é claro que do lado de fora fala-se muito, mas a gente procura ao máximo blindar o elenco para que a gente não deixe isso subir a cabeça, a gente possa ter sempre os pés no chão, humildade para dar continuidade no trabalho que está sendo bom. Explicando as ausências do Leandro, terceiro cartão amarelo, do Valdívia uma questão física que se cuida com muito carinho no Palmeiras, mas em compensação tem no decorrer da partida a estreia do Bruno César. Já relacionamos o Bruno César, já está feito todos os treinamentos que nós colocamos para ele, está treinando com muita força, está treinando com intensidade, está feliz, isso é importante que o Bruno possa fazer sua estreia, possa ir bem contra um jogo difícil que é do Ituano, que tem todo o nosso respeito. E na ausência também, a entrada, o começo de Mendieta e Diogo, que são jogadores também que cada vez mais estão representando muito bem essa camisa. Quando você fala de um adversário difícil, é porque ele vem de 2 bons momentos no Campeonato Paulista. Exato. Ganhou da Ponte, ganhou do Bragantino. Ganhou da Ponte de virada, ganhou do Bragantino, está em crescimento, é uma equipe que nós temos que ter toda a atenção, uma equipe que chama a atenção a forma de jogar, mas que a gente tem que ser competente, eficiente, principalmente nos nossos domínios. E você totalmente em casa, totalmente adaptado, nem parece que mudou de camisa. Eu fiquei muito feliz, a receptividade foi muito boa, também o meu rendimento junto com meus companheiros está sendo muito bom, então a gente tem que manter o pé no chão, poder ter consciência de que conseguimos isso com muito trabalho e dar continuidade nesse trabalho para que a gente consiga realizar nossos sonhos e poder chegar aos nossos objetivos. Obrigado, Lúcio. Bom jogo contra o Ituano. Obrigado, um abraço. Você ficou bem com essa camisa nova do Palmeiras, homenagem ao time de 30, hein? Muito bom. Branco e verde combina bem. Parando com a bola, vira modelo, tá? Não, aí nem tanto. Nosso câmera José de Souza, que você ficou lindo com essa camisa aí, você se entenda com ele depois, nas imagens também do Marco Juventino. Eu, Luiz Henrique Gurian, contei o Palmeiras aqui para a TV Gazeta. Muita gente não gostou muito da atuação do Palmeiras contra o Corinthians. Até concordo que foi um pouquinho aquém daquilo que foi apresentado em outras rodadas, mas não acho que o Palmeiras tenha jogado mal. Eu acho que tirou peças. Não, acho que não. Acho que o Corinthians teve também o seu mérito. E é um time muito bem... Eu acho que o Palmeiras é muito dependente do Valdívia, ainda. Então, se o Valdívia não vai bem, o Palmeiras perde muito em criatividade, em lucidez. Tem batalhadores ali. Você tem o Wesley que batalha bem, você tem o Mazinho que ainda não se encontrou, talvez perca a posição no time, enfim. Mas tem um bom elenco, tem o Mendieta entrando, agora o Bruno César, acho que é um cara que pode fazer a diferença. Eu acho que é mais uma peça que, vamos imaginar, se o Valdívia não estiver bem, é um cara lúcido que pode brilhar, que sabe, tem
condições de criar. Acima da média, digamos assim. É mais criativo, é mais envolvente do ponto de vista plástico, criativo. Então, eu acho realmente que com o Bruno César é um Palmeiras muito mais forte. Ele é mais atleta que o Valdívia, né? Isso aí sem dúvida nenhuma, sempre foi. O problema é que ele também não gosta muito de treinar, não. Mas tem esse dado. Mas eu me lembro bem que quando ele jogou ao lado do Ronaldo, ele deixou o Ronaldo várias vezes na cara do gol, fez uma bela de uma dupla. Quando o Ronaldo estava machucado, ele jogava e segurava as pontas do Corinthians. Então, se ele voltar como ele estava aqui, ele vai só somar no Palmeiras, né? Tem um bom controle de bola, olha aí, ó. Olha que bonito. A bola não cai, velho. Tá louco, o cara é bom. De olho na recuperação, depois da surpreendente derrota para o Penapolense por 4-1, o Santos não quer nem pensar num outro resultado que não seja a vitória amanhã contra o Atlético Sorocaba, na Vila Belmiro. O repórter Felipe Sboril esteve no CT Rei Pelé acompanhando a preparação do Peixe, que terá Leandro Damião mais uma vez entre os titulares tentando balançar as redes. Confira. A tática é a essência do trabalho do treinador Oswaldo de Oliveira. Ele gosta de acertar cada detalhe da equipe e já elegeu um cara do elenco do Santos como o mais aplicado nessa função, Leandro Damião. O empenho do atacante é tão grande que chega a ser comparado com os jogadores do futebol japonês. Essa questão da tática tem uma diferença fundamental da formação do jogador. Eu não estou falando só na formação do atleta, eu estou falando na formação do homem. Leandro Damião, por exemplo, é um jogador que ainda não teve formação em categoria de base. De vez em quando a gente tropeça num por aí que acabou passando por isso, né? Mas ele, por exemplo, eu acho que aí por uma questão de formação, eu digo que eu acho que ele parece que é o mais japonês dos jogadores do Santos nesse momento, pela forma que ele se comporta no treinamento, a atenção que ele dá. O problema é que às vezes a vontade tática é tanta que o time demora a engrenar. Com o atacante, não é diferente. Eu gostei muito de trabalhar com japonês, com jogadores japoneses, né? Eles são muito centrados, muito, assim, não falam muito, mas executam aquilo que a gente pede, né? E eles se aplicam muito. E isso, às vezes, acaba retardando um pouquinho o sucesso. Mas, quando acontece, aquilo vem com uma recompensa muito grande, vem com um volume muito grande. Lá se foram 3 jogos e nada do atacante Leandro Damião balançar as redes. Talvez seja por causa da pressão que ele vem sofrendo. É o jogador mais caro do futebol brasileiro, 42 milhões de reais. O treinador sabe muito bem o peso que isso tem. O Leandro Damião, toda vez que havia uma referência naquela expectativa dele jogar, não se falava no valor que ele tinha como atleta, se falava no valor da transação. Isso, é claro, que sobrecarrega sobre todos os aspectos, tanto o psique do jogador como a expectativa que se cria em torno, muito mais pelo cifrão do que propriamente pelo futebol. A história é a mesma em todo lugar. De tanto treinar, uma hora sai. O gol vai ser natural. O momento do artilheiro é qualquer momento. Ele vai fazer o gol quando ele conseguir aproveitar a oportunidade. Se os gols de Leandro Damião começarem a sair o quanto antes é melhor. O tempo é curto para impressionar o treinador da seleção brasileira. Eu acho que como o Filipão tem mostrado, há uma possibilidade para ele, para o Allan Kardec, enfim, para todos os outros atacantes, artilheiros do futebol brasileiro. Hora de falar do São Paulo de Muricy Ramalho, que ainda não divulgou a equipe para o jogo de amanhã em São Bernardo do Campo. O repórter Alexandre Silvestre esteve agora há pouco no CT da Barra Funda acompanhando mais um treino do tricolor. Beleza, Michele? Um abraço para todo mundo ligado no Gazeta Esportiva. O São Paulo vai tentar amanhã vencer a primeira partida dele fora de casa nesse Campeonato Paulista. É jogo contra o São Bernardo no estádio 1º de Maio, no ABC. E o técnico Muricy Ramalho vai mexer no time que empatou com a Portuguesa na rodada anterior, 0-0 no Morumbi. O Álvaro Pereira volta à lateral esquerda depois de cumprir a suspensão automática para o lugar do Reinaldo. E o Rodrigo Caio também vem da automática, mas deve
sair da defesa para ser escalado como volante, atuando no meio de campo ao lado do Souza e também do Paulo Henrique Ganso. Se o Muricy fizer isso, Rodrigo Caio no meio de campo, ele mantém a defesa que enfrentou a Lusa, com Antônio Carlos ao lado, junto com o garoto Roger Carvalho. No mais é Rogério Ceni no gol, Luiz Ricardo na lateral direita, o Paulo Henrique Ganso compondo as jogadas no meio de campo. No ataque, Luiz Fabiano titular absoluto centroavante, o Pabon, que agradou no jogo passado, deve ser mantido entre os titulares. E aí a dúvida, quem vai compor essa linha de 3 homens do ataque tricolor? Quem será em tese o ponta esquerda? São 3 as opções de imediato. O Oswaldo, que não tem tido muitas oportunidades ultimamente, o Ademilson, que vem jogando mais ou menos como titular, ou de repente a surpresa, o garoto Evandro, da base, jogou a copinha. Ontem, aqui no CCT, num treino tático, ele foi titular do Muricy Ramalho. De repente, o Evandro pode pintar como surpresa no ataque do São Paulo. Tchau, tchau. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. A Portuguesa vai obter sucesso na Justiça Comum? Sim, 67% dos votos. O programa fica por aqui. A gente se encontra amanhã às 6 da tarde. Tchau. E nós no Jornal da Gazeta daqui a pouquinho. Até já. Com novas notícias sobre o caso Tinga. Tchau.